Olá, seja bem-vindo. Você que nos escuta em casa e você também, que por motivos essenciais, assim eu espero, não pode estar em casa no momento, mas quer uma horinha de distração e muita informação esportiva, está no ar o segundo episódio do podcast Esportilizando. Eu estou em minha casa, assim como o Gênison Bartiniski e o Ângelo Arantes também estão em suas respectivas residências pelos motivos que todos já conhecem. E aí, Gênison, como você tá? Um abraço antes de tudo. Quero saber como que tá sendo a sua semana, como que foi a apuração das informações para esse novo episódio do Esportilizando. Fala como que tá a sua quarentena, por favor. Um abraço, Gabriel. Um abraço, Ângelo. Cara, eu tô muito feliz. Nosso primeiro episódio teve um retorno muito bacana. E nesses 15 dias, né, a gente tem trabalhado bastante para produzir um conteúdo bem interessante para quem nos escuta e para quem nos acompanha nas nossas redes sociais. Também a gente tem criado uma rede de contatos muito enriquecedora e que tem contribuído muito para o andamento do nosso projeto. Rauan, como você tá? Olá, um abraço para você também. Fala um pouco aí pra gente como que tem sido a sua semana, como tem sido essa semana de apuração também, que foi. A gente já vai falar o que vai rolar no episódio de hoje, mas eu queria que você falasse um pouco como foi para você apurar o conteúdo desse novo episódio. Fala aí. E aí, galera, tudo bom? Bom, essa semana foi bem tranquila, né? Fiquei em casa, né? Fiquei com a minha família, com meu irmão, jogando bastante aqui um videogame, como diria, um grande FIFA, né? Porém, também eu fiquei atrás dos melhores informações, melhores notícias para o nosso ouvinte. E principalmente para o episódio de hoje, que vai ser bastante convincente para o nosso querido ouvinte. Boa, um grande fifeiro, mas que não é páreo para mim ainda, infelizmente. Mas é isso aí, vamos ao que interessa então, gente. Hoje a gente vai debater sobre um assunto que já é levantado há muito tempo, desde os tempos da Lei Pelé, no final dos anos 90, mas que vem ganhando cada vez mais força no cenário futebolístico nacional, o clube empresa. Agora, gente, principalmente durante a pandemia, esse assunto está sendo apontado como a grande solução para as dívidas dos clubes e não como uma possível alternativa para isso. Então, já adiantando para vocês, para a gente ter uma maior contextualização sobre o tema, a gente entrevistou o jornalista e pesquisador Irlan Simões. Ele organizou o livro Clube Empresa, Abordagens Críticas Globais à Sociedade Anônimas no Futebol. A gente vai soltar a entrevista mais tarde. A gente entrevistou também o diretor administrativo do Atlético Goianiense, que contou um pouco da visão sobre a visão de gestão realmente dentro de um clube que está prestes a se tornar uma sociedade anônima. Então, a gente vai soltar a entrevista com o Marcos Egídio, diretor administrativo do Atlético Goianiense, daqui a pouco. Tem entrevista também, já adiantando, a gente vai falar também sobre voleibol, abordando a atual realidade financeira, a crise financeira, no caso, no esporte, o panorama para a próxima temporada. E a gente vai ter a visão para a gente relembrar os 12 anos do ouro olímpico, em 2008. A gente vai ter uma entrevista com a medalhista olímpica em 2008, capitã daquele time vencedor, a Fofão. Então esse episódio está recheado de coisa, tem muita entrevista interessante, muita entrevista muito boa. E no final do episódio, como sempre, como é comum, vai ser comum por aqui, a gente vai ter dicas, dessa vez vão ser dicas de dois livros que envolvem o esporte, envolvem o futebol. Então é isso, gente. Para a gente introduzir o assunto inicial, eu vou começar com você, Gênison. Fala pra gente quais são os seus destaques sobre o tema Clube Empresa no Brasil. Eu sei que você deu uma pesquisada na lei que permite essa transformação e outras questões que envolvem o futebol brasileiro. Então conta aí pra gente o que você tem de destaque sobre esse tema. Bom, Gabriel, é isso mesmo. Esse projeto de lei, né, do Clube Empresa foi proposto pelo deputado Pedro Paulo, do DEM do Rio de Janeiro. É um projeto reformulado. Anteriormente, 2 deputados tinham apresentado esse projeto. E ele visa que os clubes poderão optar por deixar de ser associação e virar empresa, com vantagens tributárias e renegociações de dívidas, né? Esse ponto muito importante. Então, esse projeto quer que os clubes deixem a estrutura de associação civil, que pertence atualmente, né, ao modelo que
estrutural que atualmente os clubes brasileiros têm e migrem para a de empresa, como limitada ou sociedade anônima. E os clubes, eles estão com muito olho gordo e um olho grande, né, para esse novo projeto, pelo motivo do novo refinanciamento de dívida dos clubes com o governo, né? Para a gente ter uma noção, os clubes brasileiros têm dívidas exorbitantes. Um estudo do Rodrigo Capello, jornalista especializado em negócios do esporte, publicou um estudo no Globoesporte.com falando sobre as dívidas, né? De 2015 para 2019, duplicou. Hoje, em 2019, os últimos dados, a dívida dos clubes brasileiros está em 8,1 bilhões, então é um valor exorbitante. E elas se dividem em dívidas bancárias, fiscais e trabalhistas, estando divididas. Então, a gente vê, né, que é uma grande responsabilidade dos clubes. Então, por serem responsáveis, logicamente estão vendo esse projeto com bons olhos, né? Para a gente ter uma ideia, o Cruzeiro, que o Raul depois vai falar mais, no balanço de 2019 ele teve um déficit de 390 milhões de reais e a dívida do clube é de mais de 800 milhões de reais. É algo inadmissível. Então, Ângelo, agora eu quero saber um pouco da sua visão. Como o Gênison disse, a gente tem muito clube brasileiro que apresentou os balanços econômicos agora nesse primeiro semestre com dívidas absurdas. Explica um pouco pra gente dessa realidade e a sua visão também sobre o tema central dessa discussão, que é o clube empresa. Bom, como a gente pode ver, né, os clubes brasileiros estão sofrendo, alguns clubes brasileiros estão sofrendo uma grande crise financeira. Isso muito por conta de más administrações de grandes clubes, como eu posso citar o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje vive uma situação muito delicada, perdendo muitos pontos até mesmo antes de começar o Brasileirão. Isso ocorreu isso pelo caso da FIFA. A FIFA fez esse negócio pela questão do fair play financeiro. Bom, houve uma grande investigação na CRO. Ela mostra que o clube do Cruzeiro teve muitas sabotagens dentro dele, acusando mesmo o presidente e alguns outros diretores, outros demais 52 diretores que estavam dentro da gestão do antigo presidente do Cruzeiro. Tendo julgamento em relação à má fé, não tendo, fazendo com que o clube não tivesse um grande benefício, sempre beneficiando mais os diretores. Com isso fez com que o Cruzeiro gastasse 6 milhões com 52 conselheiros, sendo que 12 receberam acima de 10 mil. Em outro caso, o Cruzeiro pediu que suspendesse os mandatos para continuar recebendo como prestadores de serviço ou funcionários do clube. Também estiveram ausentes de mais de 30 funcionários e alguns colaboradores. Mas não foram os 22 que fizeram esse tipo de ação. Bom, o Cruzeiro teve o seu lado positivo nessa história muito ruim para o clube. Esse atual presidente, ele diz que não vai haver uma reconstrução no Cruzeiro. Ele fala que vai haver um novo Cruzeiro. Ele publicamente falou que o Cruzeiro não tem mais a dívida com o jogador William, que hoje é o jogador do Palmeiras, né? Fez com que o Cruzeiro amenizou a questão das dívidas, fazendo com que o Cruzeiro não perdesse mais pontos dentro da Série B. Essas questões dos pontos da Série B, o clube estava até tendo risco de ter uma queda já direto para a Série C, né? Com essa questão do pagamento pro jogador William, fez com que o Cruzeiro respirasse um pouco mais, e segundo o presidente hoje, ele fala que está conversando com alguns outros investidores e que provavelmente em breve haverá um novo patrocinador. Outra questão é o Botafogo, o clube com maior dívida dentro do futebol brasileiro, chegando a ultrapassar mais de 850 milhões de reais. Bom, o Botafogo hoje, com a liberação do projeto de clubes virar as sociedades anônimas, ou as empresas mesmo, fez com que o Botafogo conseguisse respirar um pouco mais por ter
novos investidores para dentro do clube, ou possíveis investidores. Segundo algumas fontes, países como Japão, China e Arábia Saudita estão de olho no clube do Botafogo. Até mesmo a questão do jogador Honda fez com que puxasse um pouco mais os olhos dentro do clube. Outros dados que vimos no Botafogo foi com que a receita do Botafogo este ano de 2020 aumentasse mais. Porém, as dívidas também aumentaram. Porém, aonde que aumentou a questão da receita do Botafogo? Aumentou na questão da valorização dos jogadores, que foi por volta de 41%. Porém, a questão de direitos de imagens dentro das TVs caísse para 14%. Bom, com isso a gente pode observar que os clubes, como eu citei, o Cruzeiro e o Botafogo, que vive uma situação muito delicada, vejo com que essa questão dos investidores entrarem dentro do clube pode ser muito bom. Porém, existe vários casos de clubes e empresas, principalmente dentro da Europa, fez com que clubes que tivessem uma dívida gigantesca em anos anteriores, com a compra desses clubes por alguma empresa, fez com que anos seguintes fizesse com que o clube mesmo tivesse mais dívidas, até quase mesmo chegando à falência do próprio clube. Então, o nosso ouvinte ele já deve estar até um pouco pessimista ouvindo tantas dívidas, tantos números negativos, porque realmente a gestão dos nossos clubes brasileiros não é uma gestão profissional do jeito que ela tem que ser. Muitas pessoas são amadores, dirigentes amadores, que fazem gestões amadoras, e por isso que a gente tem tantos clubes brasileiros em situações financeiras tão ruins e clubes gigantescos com histórias magníficas no futebol e que hoje correm perigo de, como aconteceu no caso do Cruzeiro, perder 6 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro, o que é um vexame, é uma torcida muito grande que não merecia ter isso. Mas, como o Ângelo falou, como os nossos clubes estão muito endividados, em situações financeiras caóticas, a solução para o problema, na maioria das vezes, é o clube empresa. É uma ideia divulgada, ela é divulgada e é repetida por muitos torcedores geralmente de times com enormes dívidas, que o conceito de sociedade anônima faria com que clubes do futebol brasileiro se abririam então para o mercado, receberiam em tese investimentos de grandiosas empresas e bilionários empresários e passariam a ser clubes vencedores, assim como os poucos, destaque para os poucos, assim como os poucos clubes europeus. A verdade mesmo é que isso não passa de ilusão criada para enfiar na cabeça dos torcedores dos grandes e tradicionais ou até pequenos e médios clubes do Brasil a necessidade de se tornarem um clube empresa para que eles voltem a ter uma economia equilibrada. Em tese, aí colocando na cabeça do torcedor, economia equilibrada igual a retorno esportivo, retorno aos títulos. Só que, quando a gente olha para os outros países que já passaram por esse processo, a gente vê que a realidade do clube empresa é muito diferente e ela pode ser mais prejudicial ao time e aos torcedores do que realmente uma solução que seja viável para os problemas econômicos e de gestão política. O que a gente lê muito é que realmente o clube empresa passa a ser uma solução para o endividamento dos clubes, como se as únicas pessoas no mundo capazes de gerir um negócio altamente lucrativo fossem os empresários das grandes e, na realidade, desconhecidas empresas para a maioria da população. Como o Irlan Simões ele fala em um dos seus textos, em palavras mais diretas, os clubes, então, eles passariam a ter donos alheios à história do clube. Seriam donos que chegariam ali e fariam o que eles bem entendessem, sem nem conhecer a história do clube, sem conhecer a essência daquele time. Então, esse modelo... O problema, na verdade, é que, para alguns, esse modelo de administração ele seria, então, instituições esportivas
produtoras, né, livre dos vícios e das corrupções políticas, e que seriam geridos finalmente, a ideia seriam geridos finalmente para não apenas resultados esportivos, mas em tese visando bons resultados financeiros. Só que a gente vai abordar mais para frente com o Irlan, a gente vê que não é bem assim, os interesses dos investidores são outros, levando em consideração que muitos clubes europeus, clubes gigantes, eles fecham o ano com as contas no vermelho. O Irlan vai falar um pouco melhor, ele defende que em lugar que futebol, na verdade, não dá dinheiro para essas pessoas, e que essas pessoas eles têm outros interesses por trás, como agregar capital social. Então a gente vê que no mundo real não é bem assim. A gente tem vários exemplos. A gente tem exemplo do Bury na Inglaterra, que foi extinto. A gente tem exemplo dos belenenses em Portugal e outros times. A Itália, ela foi o primeiro país a instituir a lei que permitia os clubes a se tornarem sociedades anônimas. Hoje, num levantamento feito, que a gente também vai deixar na descrição, após mais de 40 anos da lei, dos 63 clubes que participaram de pelo menos uma edição da Série A, que é a Liga Italiana, 40 clubes faliram pelo menos uma vez nos 35 anos. Isso é muita coisa para um país que colocou o modelo de clube-empresa para tirar investidores, dinheiro ilegal dos clubes e tudo mais. A gente vai deixar mais conteúdo para quem quiser aprofundar, mas é um número muito expressivo para uma ideia que foi definida que fosse. Outro mau exemplo da implementação de clubes e empresas está onde os times do país que apresentavam grandes dívidas, eles foram transformados em empresas na década de 90. O Irlan Simões ele apresenta que no 20º ano da lei, o cenário dos clubes tradicionais, como o Valência e o Atlético de Madrid, que é muito conhecido aqui no Brasil, ele não era nada favorável, com dívidas bilionárias. Outro país em que foi estabelecida essa mudança foi o Chile, que depois da aprovação de uma lei que permitiu o modelo, o problema é que depois de 12 anos, o país já multou 13 times por não informar seus estados financeiros, além de 14 clubes com prática de má gestão e outros problemas como a desfiliação de certos clubes. O futebol italiano, voltando um pouco, ele viveu seus melhores momentos quando ele estava inserido no modelo de negócio de mecenas, onde os donos de clubes injetavam muito dinheiro do próprio bolso mesmo para diminuir as dívidas e tudo mais. O problema foi que quando as empresas desses mecenas, no caso, começaram a quebrar, esses clubes começaram a quebrar junto. Foi o caso da Lazio, foi o caso do Parma, e aqui no Brasil a gente tem o Vitória. Em 2004, uma crise financeira na Argentina atingiu a empresa que administrava o time, e os investidores eles decidiram simplesmente parar de investir no Vitória. Teve todo um problema. Então, até você falando de clubes que sofreram com os patrocínios, um grande exemplo é o Palmeiras, que na época dos anos 90 era um grande clube que conquistava vários títulos, e em 99 conseguiu a Libertadores, e na época com um patrocínio gigantesco. No começo dos anos 2000 fez com que o time do Palmeiras quebrasse junto com eles, e logo em 2001 houve o rebaixamento do Palmeiras. Em 2002, e ano de Copa, um clube que 99 era campeão da Libertadores ficasse em Série B, e fez com que uma história tão feliz no final dos anos 90 fizesse com que uma história tão triste acontecesse no começo dos anos 2000. Também citando, Gabriel, o caso do MSI no Corinthians em 2005, com o time estrelado, Tevez, Mascherano, que daqui a pouco a gente não sabia de onde veio o dinheiro e para onde foi. Tanto é que em 2007 o Corinthians, com um time horroroso, é rebaixado, né? Pela primeira vez na história, com um time que dava pena de ver os jogadores em campo. São vários. Pode falar, Rô, pode falar.
Então, outro caso é o Fluminense. Com a saída do Unimed, o time fez com que tivesse uma avalanche de dívidas dentro do clube, fazendo com que hoje em dia o clube do Fluminense brigue por meio de tabela e brigando até mesmo por não ser rebaixado para a Série B. Só abrindo um parêntese no que o Ângelo falou sobre o Palmeiras, até hoje a gente conhece aquele Palmeiras, que era um Palmeiras maravilhoso, que tinha um time sensacional, como o Palmeiras da Parmalat, né? Tamanha a influência da empresa na gestão do clube durante esses anos em que esteve investindo. Então, só para a gente fechar, para eu fechar, na verdade, a minha linha de raciocínio, na minha visão, esse é um dos maiores problemas, um dos maiores perigos do clube empresa, essa dependência que um time tradicional, com milhões de torcedores, milhões ou milhares de torcedores, eles passariam a ter de um proprietário, que pode fazer como o empresário Steve Dale fez com o Bury FC, que era um time de 134 anos, e que o empresário ele simplesmente decidiu encerrar o clube fechando as portas sem se interessar com seus torcedores ou clientes, né, como é a forma que eles enxergam. Então, o que eu quero dizer o que eu acabei de falar não é verdade absoluta. Eu só acho que esses pontos eles têm que ser levantados porque existe uma ideia, principalmente agora pós-pandemia, em que os clubes se afundaram ainda mais em dívida, de que o clube empresa é a única solução, e na realidade não é. A gente não tem modelos perfeitos no Brasil, a gente tem alguns exemplos de administração feita nos últimos anos, como o Flamengo, o Bahia, mas a gente não tem um modelo perfeito de associação civil. Isso não quer dizer que a solução é vender os nossos clubes, dar eles para novos investidores e tudo mais. Então eu acho que a gente tem que levantar esse debate. Bom, Gabriel, eu me senti muito contemplado pela sua fala, é exatamente isso. É muito complexo, então a gente tem que analisar e entender muito bem essa questão do clube empresa. Bom, gente, então, para dar uma visão mais aprofundada, como a gente disse no início do podcast, nós entrevistamos o Irlan Simões, pesquisador e jornalista, organizador do livro Clube Empresa, Abordagens Críticas Globais das Sociedades Anônimas no Futebol. Ele deu uma entrevista pra gente muito boa, a gente vai disponibilizar ela depois na íntegra para vocês no YouTube, no nosso canal no YouTube e no nosso Instagram, no IGTV, porque tem muita coisa interessante, mas a gente separou um pedacinho da entrevista e onde ele aborda vários temas, como por que os clubes visam tornar-se, como forma de gestão eficiente, um clube empresa, o que muda internamente em relação à política e gestão de um clube quando ele se torna uma sociedade anônima, quais são as reais intenções de um empresário que investe em um time de futebol, quando um clube vira uma sociedade anônima e continua endividado, qual a solução após isso, entre vários temas. Então a entrevista ficou muito legal, vamos ver um pedacinho dela agora. E quem quiser se aprofundar um pouco mais, essa entrevista vai estar disponibilizada no YouTube e no nosso Instagram. Vamos ver um pouco do Irlan, então. No livro, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas pretendo, sem dúvida, eu estava assistindo... eu tava vendo os vídeos que você fez no YouTube teve parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, explicando o livro. Parei na parte 4, vou continuar depois para fazer o processo de produção. Mas você traz uma abordagem crítica, né, global sobre a questão do clube empresa em diferentes países. Usando essa experiência, quando você organizou o livro, como você acha que no Brasil essa era da sociedade anônima vai funcionar? Trazendo para a realidade aqui do país, para a realidade dos nossos clubes. Bom, na realidade, sim, o livro ele é uma obra coletiva, né? Eu cumpro o papel de organizar o time, digamos assim, e faço uma introdução para contextualizar, né, como é a discussão do clube empresa no futebol brasileiro. Eu faço até uma discussão bem introdutória, pessoal, que é muito parecido com aquele vídeo que você viu, que não é necessariamente sobre o livro, né? Ali é basicamente o conteúdo que eu utilizo pro artigo inicial, artigo introdutório do livro. Porque, assim, é um debate difícil, um debate onde alguns conceitos são confusos, muitas vezes os torcedores não conhecem como é que essa discussão se dá,
né? O conceito de associação civil sem fins lucrativos. As pessoas geralmente não entendem por que sem fins lucrativos. O clube não pode ter lucro, né? Aí a gente lá explica detalhadamente que sim, pode ter lucro. A diferença é que seus envolvidos não podem, né, oferir lucro da atividade econômica que o clube desenvolve. Se o clube virar uma sociedade empresária, aí sim seus envolvidos podem ter algum tipo de participação. Então, são esses conceitos iniciais que eu faço no livro. O meu papel é de introduzir, de fato, o debate, mas o meu artigo acabou ficando até longo, são cerca de 30 páginas, 35 páginas, discutindo exatamente esses conceitos iniciais e depois avançando, né, para uma leitura mais crítica sobre essa discussão dos clubes virarem empresa. O livro ele é coletivo, então você tem artigos sobre Espanha, Portugal, Chile e Argentina, e grupos de torcedores desses 4 países, né, do Sevilha, do Belenenses de Portugal, da Universidade do Chile e do Racing Clube da Argentina. Então você tem aí um panorama, né? Por isso que a gente fala abordagens críticas globais, né? São leituras críticas que de fato estão em localidades distintas que parecem ser muito díspares, muito distantes da realidade brasileira, mas a gente vê que não, porque também eram países onde o futebol era formado por associações civis, e inclusive formado por associações com caráter mais democrático do que os clubes brasileiros, inclusive, né? A participação do torcedor, do sócio, nas eleições do clube era muito mais intensa, muito mais volumosa do que ela é nos clubes brasileiros hoje. Inclusive, é uma das discussões que a gente faz também, né? Os clubes deveriam ser mais abertos. Então, assim, quando esse debate retorna, lembrando que no Brasil a gente não é a primeira oportunidade onde esse debate se estabelece, né? A Lei Pelé ela veio exatamente para criar a primeira regulamentação sobre o processo de transformação dos clubes de associações civis sem fins lucrativos para sociedades empresárias. Então ele poderia ser uma limitada, poderia ser uma sociedade anônima. Então, assim, a sociedade anônima é um dos possíveis modelos para clubes adotarem o formato de empresa. Como ele é o mais largamente utilizado no mundo inteiro, então a gente fala logo sociedades anônimas para ser mais direto, ser mais objetivo. Porque a estrutura de sociedade anônima é mais comum. Se você for, por exemplo, pensar no que foi na Espanha e no Chile, a sociedade anônima do futebol, sociedades anônimas desportivas, foram um modelo obrigatório para essas instituições, né? Coisa que a Lei Pelé não foi. Por isso que a gente volta a esse debate agora nos anos 2020, né? Porque a Lei Pelé ela não teve esse caráter obrigatório e existe todo um contexto, uma particularidade brasileira que entrou nesse debate, né? Das autonomias das associações, que as associações deviam ter a liberdade, né? A autonomia de escolher pelo modelo ou não, né? Então isso foi uma particularidade bem brasileira. E é curioso, porque muito se fala que o futebol brasileiro é defasado. Bom, depende da perspectiva que você utiliza. Os clubes são muito endividados, fato. As associações brasileiras são muito endividadas. Mas os clubes e empresas no Chile e na Espanha também são altamente endividados, né? Então quer dizer que o Brasil ele é arcaico por causa das dívidas? É uma questão de perspectiva, né, e de escolha de quem está falando, né, do interlocutor. Se você está falando que o futebol brasileiro não tem resultados melhores e perde seus jogadores todo ano para a Europa. Bom, no Chile o futebol é formado por empresas e eles também perdem jogadores a rodo, eles têm muitos jogadores vendidos todos os anos, né? Os clubes chilenos são muito fracos. É importante falar isso, inclusive, né? O prometido ganho esportivo do futebol chileno simplesmente não aconteceu. A gente não tem resultado esportivo do futebol chileno a nível continental, né? Que é o parâmetro que a gente realmente tem. Então, assim, são esses tipos de mitos, né? De falsas verdades ou de ideologias. Eu trato, inclusive, de discutir como existe uma finalidade ideológica, né? Um princípio ideológico, uma série de princípios ideológicos que compõem a discussão de que clubes devem ser empresas. Então eu vou discutir exatamente, né, de forma frontal isso. Bom,
A entrevista do Irlan é muito importante, as ponderações feitas por ele são fundamentais para a gente entender o quão complexo é a questão clube-empresa. Ele cita muitos exemplos, ele esmiuça o processo do Málaga em se tornar o novo rico, fazendo abordagens de pontos que eu desconhecia. Cara, essa entrevista é imperdível, acessem nosso YouTube, nosso IGTV, a gente vai disponibilizar lá. E tem outros exemplos, o Manchester City teoricamente deu certo, o PSG teoricamente deu certo, mesmo a gente sabendo de tudo que acontece. Aí a gente teve em 2011 o Anzi Makakala, que deu super errado na Rússia, trazendo o Eto'o como uma grande estrela, o Mônaco em 2013 trazendo o Falcão Garcia, Rames Rodrigues na França, e é isso, é muito complexo. Um dos pontos que eu quero destacar da entrevista com o Irlan é quando ele fala sobre os reais interesses dos empresários que decidem investir em times de futebol. É muito complexo esse ponto, ele explica muito bem, mas como ele pesquisa, a conclusão é que esses empresários eles não conduzem o time pensando apenas em lucros monetários. Já que os grandes clubes europeus eles são utilizados como exemplos positivos, eles fecham a conta no vermelho. Muitos anos eles fecham a conta sempre no vermelho. Então, esses investidores eles têm outros interesses por trás, como ganhos políticos, capital social e político, então, como até aqueles que administraram clubes de futebol visando uma carreira pública na política. A gente tem vários exemplos disso no Boca Juniors, no Chile. Então, esse destaque, para mim, é essencial, porque essa ideia de que os investidores eles estão entrando ali para investir dinheiro e tirar dinheiro, ela não é fixa, ela não é tão verdadeira assim. Então é bom a gente se aprofundar para entender quais são os reais interesses desses empresários bilionários que começam a investir no futebol. A gente entrevistou também o diretor administrativo do Atlético Goianiense, o Marcos Egídio. O Atlético Goianiense ele está em processo para se tornar uma sociedade anônima e pode vir a ser já em menos de um mês. A pandemia, como ele explica na entrevista, atrapalhou um pouco os planos para encontrar investidores, mas o Atlético Goianiense já está finalizando esse processo. Ele explicou para a gente um pouco dos motivos que levaram a isso, os objetivos do time, como vai funcionar esse processo de gestão do clube, a compra de ações, entre outros detalhes dessa transformação de sociedade civil para de associação civil, para a sociedade anônima. Vamos escutar então o que o Marcos Egídio tem para explicar para a gente. Independentemente das leis que vão reger a sociedade anônima e tudo mais, o Atlético Goianiense ele já é independentemente a isso. Eu quero saber como tem sido o processo para tornar o Atlético Goianiense em sociedade anônima internamente, envolvendo todas as questões legais, como está sendo esse processo interno de mudança de uma associação para um modelo de sociedade anônima. Como que foi isso interno? Como que foi essa mudança dentro do Atlético Goianiense? Então, uma das perguntas que muitas pessoas têm feito, né, se o Atlético tomou essa decisão agora em função da pandemia, o que não é verdade. Ele alterou o estatuto social do clube em 12 de agosto de 2019 e o Conselho Deliberativo aprovou em 13 de dezembro de 2019. Então, já é um trabalho que já vinha sido feito há algum tempo por duas situações. Primeiro, porque nós participamos do projeto de lei do deputado Rodrigo Maia, inclusive com emendas, né, sugerindo alguma redação que pudesse melhorar mais ainda do que estava sendo proposto. Fiz parte da comissão, fiz tentação oral na Câmara dos Deputados, e aí nós chegamos a isso que foi proposto hoje, né, que foi inclusive aprovado pela Câmara. Então o Atlético ele buscou esse caminho, por estar participando do processo, por ver que os clubes brasileiros passam dificuldades, até porque o Rodrigo Maia ele convidou o deputado Pedro Paulo para fazer o projeto para tentar ajudar o Botafogo naquele momento. Mas, na verdade, a gente entende que a ajuda vai ajudar, né? Essa lei vai ajudar muito mais clubes
médio porte como o nosso do que, às vezes, os grandes clubes. Então, nós buscamos entrar nesse projeto e quem sabe, né, no futuro, haver uma possibilidade de virar realmente uma empresa, porque o Atlético é um clube hoje auditado, por ser de independente. Ele funciona, o clube hoje funciona nas mesmas regras da Lei 6.404/76, que é a Lei da Sociedade Anônima. E aí, com isso, com esse profissionalismo de gestão, de governança, a gente, de virar para a associação é apenas um passo, né? É apenas uma aprovação da diretoria. Bom, a gente acabou de ouvir o Marcos, né? Esse contraponto é muito interessante e necessário nesse debate de clube-empresa. O Atlético Goianiense, que vem há algum tempo já nesse processo, em fevereiro já tinha matérias que buscava parceiros no Oriente Médio e na Europa, né? E eu entrei em contato também com um torcedor, o Rafael Castrup. Ele é vice-presidente da torcida organizada Loucos pelo Botafogo, para entender essa questão do clube-empresa pelo viés do torcedor, né? Bom, eu perguntei como ele enxerga essa mudança do Botafogo para o formato SA. A questão da SA é uma questão muito complexa dentro do Botafogo, né? O Botafogo ele viveu durante muito tempo um modelo, né, que não teve um sucesso esportivo e nem um sucesso financeiro, né? A nível de gestão, faltou governança, faltou um pilar aí de uma gestão profissional que levasse o clube a outro patamar, né? A questão da SA, a entrada da SA no Botafogo, nada mais é do que a única alternativa que o clube tem hoje para conseguir continuar fazendo futebol em alto nível, tendo um rendimento de destaque esportivo que não tem nos últimos anos, né? O Botafogo ele é o do meio da tabela para trás, né? E isso tem que mudar no Botafogo. Então, esse processo, essa política interna do Botafogo, né? Essa falta de gestão levou o clube a ter a maior dívida do futebol brasileiro, com quase 1 bilhão, e só com um aporte financeiro, né, e com uma gestão profissional, você negociando essas dívidas, liberando as receitas, e não sofrendo mais penhoras, é que você vai conseguir virar esse jogo, né? Então, assim, eu gostaria muito que esse processo tivesse sido liderado pelos irmãos Moreira Salles, né? Mas a gente vê que é liderado, né, por algumas pessoas que estão há muito tempo na política do Botafogo, né? Algumas até com resultado, né? Tem resultado, e outras que não deram resultado nenhum ao Botafogo. Pelo contrário, só resultado negativo. Então, assim, a SA, na verdade, é uma interrogação onde a gente vai emprestar a nossa marca, o uso, durante 30 anos. É um excelente negócio para quem está pegando, que você vai ter um equipamento grande e importante, que vai ser o centro de treinamento, né? Isso vai fazer novos jogadores, o clube vai ter uma outra política, né, de gerenciar os trabalhos, e o resultado esportivo eu acho que vai aparecer, mas eu tenho pena de que nada disso foi feito para o clube como deveria ter sido feito, e vai ser feito para algumas pessoas ter um benefício como empreendedores, como empresários que são, né? Eu acho que faltou o clube essa percepção dele ter feito isso, e o clube em nenhum momento fez, né? E que foi provado que poderia ser feito, né? Enfim, então vamos entregar aí o futuro, a Deus pertence. Como torcedor do Botafogo, a gente torce muito para que o Botafogo volte a ser vitorioso como foi no passado. Também questionei qual seria o posicionamento da torcida Loucos pelo Botafogo em relação a essa questão. Com relação à torcida, a Loucos pelo Botafogo, ela tem que ser isenta, né? Minha avaliação é que a torcida tem que ser isenta a qualquer tipo de eleição no clube, né? E essa é uma opinião, eu entendo dessa forma, que a gente tem que fazer o nosso papel, que é torcer, sempre procurar representar o Botafogo da melhor forma,
né, com as melhores festas, com os melhores cânticos, né, sempre trazendo mídia positiva e ações para o Botafogo, e torcer para que em algum momento, alguma gestão, né, entenda que torcida é o maior patrimônio do clube. Torcida que eu falo não é a torcida organizada, os torcedores são o maior patrimônio do clube, e esse ativo deveria ser melhor trabalhado, né? Deveria ter parcerias, deveria ter investimento, porque você vai ter o retorno disso, né? Retorno de marca, retorno de posicionamento, enfim, e inclusive uma mão de obra gratuita que poderia ser trabalhada pelo clube para criar novos ativos, né? E novas receitas, como sócio-torcedor, a expansão, enfim. A declaração do Rafael é muito consciente, né? E como ele disse, não tem outra saída para o Botafogo. É ter coerência, entender a situação do seu clube, entender a situação dos seus rivais, né? Então, é muito importante a gente ver a visão de um pesquisador, a visão de um diretor administrativo e a visão de um torcedor, para entender um pouco mais desse processo, desse debate sobre clube-empresa. Gênison, Ângelo, finalizamos então o assunto sobre clube empresa. Podemos introduzir o nosso novo assunto aqui no Esportilizando? Com certeza, será um prazer falar sobre Com toda futebol. certeza. Então, gente, fechando o nosso assunto de clube empresa, vamos para o nosso próximo tópico do segundo episódio do Esportilizando. Vamos falar sobre voleibol. Esse ano é especial, não pelo adiamento das Olimpíadas de 2020, mas sim porque faz 12 anos do primeiro ouro olímpico da seleção feminina de voleibol, vencida nas Olimpíadas de Pequim em 2008. O Esportilizando trouxe uma fala imperdível para vocês. Conta aí pra Gênison, qual é a novidade que você tem para os nossos ouvintes? Bom, Gabriel, é isso aí, né? A gente conseguiu uma entrevista com a Fofão, mesmo que virtual, pra gente que é fã, tem uma grande diferença. Ela que participou de 5 Jogos Olímpicos, ouro em 2008, 2 vezes bronze, jogou até os 45 anos, hein? Tendo 30 anos de carreira. Bom, e ela jogou no Rio, que é o meu time, né? Então tem um carinho mais especial. Eu perguntei o que ela tem a dizer sobre aquela conquista. Essa Olimpíada foi muito especial. Nós treinamos muito para conquistar todos esses resultados. Para nós foi uma grande surpresa não ter perdido nenhum set durante a fase de classificação. E no momento que nós perdemos o primeiro set na final, eu percebi na equipe que ela manteve a serenidade, que ela estava bem consciente, bem tranquila, porque a gente sabia que não conseguiríamos vencer uma final por 3-0. Foi um momento onde a gente conseguiu equilibrar nossa mente para que não batesse o desespero diante da derrota do nosso primeiro set. E eu acho que a concentração, depois que a gente perdeu aquele set, ela voltou. A gente conseguiu focar novamente para saber aquilo que nós deveríamos fazer de correto e continuar fazendo aquilo que estava dando certo. E acho que esse foi o fator principal para a gente poder manter o equilíbrio e não deixar que isso atrapalhasse a gente naquela final. Nossa, é bom demais ouvir a Fofão falar sobre o que foi ganhar essa medalha, o que foi essa conquista. Eu particularmente tenho boas lembranças desse ouro. Como que foi para você, Gênesis? Você lembra como que foi esse momento específico da história do nosso vôlei brasileiro? Cara, eu tinha 12 anos, eu acompanhei toda a campanha e na final eu estava muito confiante com a seleção, né? Porque não tinha como dar outra. A gente venceu os Estados Unidos por 3-1 com aquela seleção inesquecível, com Fabizinha, Fabizona, nossa capitã Fofão, inesquecível. Que nostalgia, que momento de nostalgia. Foi muito bom poder reviver esse momento tão marcante para o esporte nacional, realmente, não só para o vôlei nacional. Eu já quero agradecer a Fofão pela atenção que ela deu para os integrantes desse podcast. A gente ainda vai soltar mais uma fala dela, mas eu já quero deixar esse agradecimento. Agora a gente vai focar na atualidade. Muitas pessoas já sabem, mas outras não. Porém, o vôlei nacional anda com uma grave crise financeira, que se agravou nos últimos anos por diversos motivos. Ângelo, fala pra gente e pro nosso ouvinte qual é o panorama para essa próxima edição da Superliga de Vôlei. O vôlei brasileiro, infelizmente, está sofrendo uma grande crise financeira. E um dos destaques é o Maringá Vôlei, onde é presidida pelo ex-seleção brasileira de vôlei e capitão na época das Olimpíadas de Atenas, Ricardinho. Bom,
o Clube do Maringá sofre hoje com vários meses de atraso. Com isso, o presidente Ricardinho fez com que ele se retornasse às quadras, ajudando até mesmo a equipe e indo atrás também de empresários e até também atrás dos familiares para poder ter aliviar a folha salarial do clube mesmo. O Lorena ele disse até mesmo que a CBV deveria cuidar das seleções e ponto, enquanto os clubes deveriam ter uma liga independente. Mas por que ele diz isso? Porque a CBV ela dificulta na questão do repasse dos dinheiros. A CBV, no momento, o clube não tem direito de ter o repasse de dinheiro nos direitos de imagem e tem poucas espaços mesmos nas placas de publicidade durante os jogos, fazendo com que dificulte a questão financeira dos clubes. Então, Gênison, conta pra gente também a sua visão sobre o panorama da crise financeira e de tudo que envolve o retorno da Superliga de Vôlei, da temporada da Superliga de Vôlei. E conta pra gente também sobre como foi conversar com a Fofão. E eu sei que você trouxe mais uma torcedora para conversar com a gente, então conta aí pra gente como que foi. Bom, é isso, Gabriel. Diferente dos últimos anos, que nós tínhamos no vôlei feminino Rio e Osasco como protagonista, nós temos agora o Praia e o Minas, né? Eles que são os que mais movimentam o mercado. O poder de compra do Osasco e do Rio caiu muito. O Praia Clube tem 2 campeãs olímpicas, a Fegaray e a Valeuska, tá trazendo o Mari Paraíba. Minas tem a Thaísa, campeã olímpica, Macris, que vai ser nossa levantadora da próxima Olimpíadas. Então tem mudado, né? Nós tivemos a Superliga 19-20 sendo encerrada sem a definição de um campeão. Não foi anunciado o campeão. O Praia terminou na liderança no feminino e o Taubaté no masculino. E no masculino a gente tem a saída dos nossos grandes jogadores, juntamente com o Leal, o Wallace e o Lucarelli, são os grandes jogadores do Brasil. E eles foram jogar fora do país. Tivemos o Alan saindo do SESI, que o projeto foi extinto, indo pro Cruzeiro, e a grande contratação do mercado brasileiro foi a volta do Bruninho, que saiu do Lubit Vita Nova e veio pro Taubaté, né? O Taubaté que é uma seleção, um elenco muito forte. Bom, eu perguntei para a Fofão, né, como ela avalia a próxima temporada. A gente está passando por uma crise financeira que está atingindo muito o esporte, isso com certeza ia afetar o esporte, né? Eu acho que a gente não pode dizer que também é pela situação atual, porque a gente estava já na Superliga anterior e a gente estava vendo que alguns times, durante a fase, né, a fase de classificação já anunciando que reduziria contrato, que terminaria, que não chegaria na próxima temporada, então já era uma coisa preocupante, né? E agora com esse momento que nós estamos passando, isso vai afetar muito mais e com certeza a gente tem que ter uma atenção muito grande para que a gente não, no meio do esporte, a gente consiga se levantar, né, diminuindo talvez os investimentos, mas que as equipes não terminassem os times, né, porque são muitos atletas desempregados. Mas é o momento que a gente tem que ter atenção, acho que a gente tem que focar novamente, né, rever os projetos aí para que a gente possa fortalecer esse esporte que sempre traz muita alegria, que sempre traz muitas conquistas, né. Eu acho que essa crise é uma coisa que vai atingir não só o esporte, mas o mundo todo. E com certeza a expectativa é que a gente consiga se reerguer, né, com tranquilidade para poder fazer com que o nosso voleibol volte a ser o primeiro esporte aí do Brasil. Como você disse, Gabriel, eu também falei com a Júlia Mano, ela que é uma torcedora lá de Brasília, estudante de jornalismo da UNB. Ela é torcedora do Osasco, né, minha rival, eu gosto do Rio. Perguntei para ela, fiz o mesmo questionamento, né? Ela como torcedora do Osasco, o que espera para a próxima temporada da Superliga, do nosso campeonato nacional, pensando no Osasco e pensando no campeonato como um todo? Eu acredito que a próxima temporada da Superliga vai ser bastante desafiadora, não só para o Osasco, mas para todos os clubes, por conta da paralisação que a gente teve esse ano. Não há previsão de quando as jogadoras vão poder voltar a treinar de fato, né, sem ser de casa. Então,
Eu acredito que vai ser desafiador para todo mundo e tão difícil para todo mundo igualmente. Mas olhando da perspectiva do desempenho do Osasco nessa temporada, das jogadoras que temos disponíveis hoje, não ocorrendo nenhuma outra renovação, contratação ou troca, eu acredito que o Osasco tem grandes chances de ter um grande desempenho na próxima temporada, mas eu não espero também a conquista da temporada de 2020/2021 se acontecer. Também tem os outros clubes, tem grandes jogadoras que já estão muito bem entrosadas já há alguns anos. Já tem tido um trabalho muito maior do que o Osasco tem tendo. Vem tendo, né? Porque agora o clube está se reestruturando com novos patrocinadores, novas jogadoras, alguns patrocinadores também retornando, algumas jogadoras também retornando. Então é um momento de certa reconstrução do time e um novo entrosamento. Então isso pode demorar muito ou não. Então eu acredito que o que pode ocorrer é que algumas jogadoras podem se destacar muito durante a próxima temporada, mas o clube em si, eu acredito que tem um bom desempenho, mas ainda não um desempenho excelente que ele tinha alguns anos atrás. Então, eu acredito que é isso que vai acontecer para a próxima temporada. Bom, gente, a gente ouviu então a Júlia, torcedora, a gente ouviu a Fofão novamente. Quero agradecer às duas pela participação e pela atenção com os integrantes desse querido podcast. A gente está conversado, então, senhores, fechamos o assunto de voleibol, de clube empresa, futebol, tudo o que envolveu o nosso segundo episódio? Cara, fechado. Nessa sexta-feira, nós ainda vamos soltar uma thread sobre a movimentação dos times da Superliga para a gente aprofundar um pouco mais do assunto. Fofão, muito obrigado. Você fez um fã muito feliz. Uma grande referência do vôlei brasileiro. E não só do vôlei brasileiro, mas no vôlei mundial também. Com certeza. Como a gente falou no primeiro episódio, falamos no início desse episódio também, sempre aos finais a gente vai dar dicas de filmes, séries, livros ou qualquer outra coisa de entretenimento a você, ouvinte. Se possível, assuntos que envolvem o universo esportivo para você que ama o esporte continuar ao lado do tema mesmo durante a pandemia e a consequente paralisação das atividades. Quero começar por você, Jenison. Qual é a dica que você trouxe para essa semana? Bom, primeira dica, né, do nosso programa vai ser um livro. O livro do Jamil Chad foi lançado em 2015, Política, Propina e Futebol. Como o padrão FIFA ameaça o esporte mais popular do planeta, onde ele usa de toda a sua experiência e desvenda como funcionava o pagamento de propinas ligadas aos cartolas da maior organização do futebol, que é a FIFA, né? E também explica por que a Copa do Brasil foi a mais cara da história. O livro é muito interessante porque ele tem a cara do nosso podcast, que a gente quer trazer assuntos que vão para além do esporte, e aqui a política está envolvida. Tem a terceira parte do livro que é muito interessante, falando do tempo de revolta, aborda o torcedor e a vez do torcedor cidadão. É uma leitura imperdível, Gabriel. Interessante realmente a gente relacionar futebol e política, até porque não é nem que futebol está envolvido com política, futebol é política. Agora eu vou entrar na minha dica. A dica é o livro também, dessa vez a gente traz 2 livros, é o livro 11 Cidades, para cada viagem um só destino, o futebol. O livro é do autor Axel Torres, e trata de um relato de nascimento de 2 grandes paixões do autor, viagens e a vida como jornalista. No livro ele traz um pouco sobre... Ele viaja para Londres,
descobre seu amor pelo Arsenal com a ajuda do Wenger e do Fábregas. Ele vai à final da Copa UEFA de 2003 em Sevilha, quando se enfrentaram o Celtic e o Porto do Mourinho. Ele vai a Viena, ele vai a várias cidades e ele descreve como foi o sentimento, foi vivenciar o futebol nessas cidades. Então eu indico muito para quem gosta de futebol, para quem gosta de viajar, para quem gosta de conhecer novas culturas, novas formas de enxergar o futebol. É um ótimo livro. Garanto que vocês vão gostar muito. É isso, gente. Eu sei que o Gênison tem mais um recado. Gênison, você pode... fica à vontade. Bom, nós estamos com várias parcerias no Brasil, porque a gente quer fortalecer o movimento do podcast, né? Então acompanhe nosso parceiro, o @FootpediaCast, no Instagram, no Twitter, e acompanhe o podcast dele. Toda segunda-feira eles estão lançando episódio novo. Traz um conteúdo bem legal também, falando além das 4 linhas. Acompanhe e não deixe também de nos seguir nas redes sociais. Instagram e Twitter é @esportilizando, hein? Tem muito conteúdo bom nas nossas mídias sociais, tem no nosso canal no YouTube, como a gente já falou, a entrevista com o Irlan Simões. A gente vai disponibilizar a entrevista com o diretor administrativo do Atlético Goianiense, o Marcos Egídio, a gente também vai disponibilizar. Então a gente está produzindo muito conteúdo legal para vocês, principalmente durante a pandemia, para a galera ficar mais próxima ainda do esporte. É isso. Um abraço, Gênison, muito obrigado mais uma vez, é sempre um prazer. Tamo junto, Gabriel. Valeu pela parceria. Um abraço, Ângelo, também é um prazer dividir esse tempo aqui com você pra gente conversar um pouco sobre esporte, é o que a gente gosta. Um abraço, Gabriel, e um abraço também a você, ouvinte, que nos acompanhou nesse podcast. É isso, a gente fica por aqui. Acompanhe então as nossas mídias sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, e anota aí na sua agenda, daqui 15 dias a gente volta com muita informação, entrevistas e participações especiais. Fiquem em casa, se cuidem, cuidem dos seus. Obrigado a você que nos escutou até aqui. É por vocês que a gente faz esse trabalho. Até a próxima.